caderno aí, abre na matéria de história que a gente vai estudar hoje sobre os hebreus. Hebreu significa literalmente o povo do outro lado do rio. Isso porque eles se estabeleceram na região de Canaã ao cruzar o rio Jordão. Na Bíblia nós encontramos uma outra explicação para o termo hebreus, que seria oriundo da palavra Eber. Eber é descendente de Sem. Lembra lá Sem, filho de Noé? Pois é. Então a história seria mais ou menos assim. No momento que estava sendo construída a Torre de Babel, que segundo a Bíblia era uma construção que tinha o objetivo de chegar até o céu e que por castigo divino foi destruída, e surgindo assim os diferentes idiomas para confundir ali as pessoas que estavam envolvidas nessa construção. Eber teria se recusado a participar da construção da Torre de Babel, e por isso que o idioma dele teria sido preservado. Então, em homenagem a ele, deu-se o nome de hebraico para o idioma que ele falava. E as pessoas que falavam esse idioma passaram a ser chamados de hebreus. Então seria essa a explicação para esse termo de acordo com a Bíblia. Os hebreus, nosso estudo aqui sobre os hebreus, ele está incluído nas grandes civilizações, mas é claro que os hebreus não tiveram a grandiosidade das civilizações mesopotâmicas, por exemplo, Babilônia, Suméria, e também não tiveram a grandiosidade da civilização egípcia. Então, por que nós devemos estudar esse povo que não teve um grande desenvolvimento tecnológico, econômico, militar, quanto as outras civilizações? A resposta é clara: os hebreus estão presentes na nossa cultura. O livro sagrado dos hebreus, que são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia sagrada, é o chamado Pentateuco, e para os judeus eles chamam de Torá. Então nós temos uma relação direta com a cultura hebraica, é a raiz da nossa religião. Tanto é que com certeza vocês já ouviram falar de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Samuel, de Davi. Todas essas pessoas têm origem hebraica, e eles fazem parte da nossa religião. Então é importantíssimo nós conhecermos essa raiz da nossa religião. Os hebreus, pessoal, foram dos primeiros povos da história a adotar o monoteísmo. Na antiguidade, de modo geral, os povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E os hebreus não, eles eram monoteístas, acreditavam na existência de um único Deus, cujo nome seria Javé, Jeová ou Adonai. Seria o Deus cultuado pelos hebreus. Entendido? Então é por isso que nós devemos entender um pouco mais sobre esse povo. Você sabe quem foi Zilzudra? Não? Então eu vou te dizer quem foi Zilzudra. Zilzudra era sumério e ele foi avisado pelos deuses que haveria uma enchente, um dilúvio. E para isso, e por isso ele teve que construir uma grande arca na qual ele resgataria todas as espécies de animais existentes e pessoas escolhidas por ele. Aí já tá na tua cabeça, é claro, que eu sei que tu não é besta. Tu já tá ligado aí que a história do Zilzudra é muito parecida com a história de Noé. Inclusive, Zilzudra estava navegando na sua arca com os animais, com as pessoas, esperando a ordem dos deuses para que ele pudesse parar, os céus se abrissem e ele construísse uma nova sociedade. Essa história do Zilzudra, ela é totalmente semelhante à história de Noé. E a partir disso, os historiadores chegam à conclusão de que o povo hebreu ele tem uma origem na Mesopotâmia, por conta de várias semelhanças, e principalmente por conta dessa semelhança dessas duas histórias que batem perfeitamente. Então, essa história ela é mesopotâmica, e os historiadores compreendem que provavelmente os hebreus
têm essa origem mesopotâmica, pois carregam essa história com eles. Cronologicamente, através de documentos históricos, essa história seria anterior à história de Noé. Tá? Mas é claro, na nossa Bíblia predomina a história de Noé, porque a Bíblia foi escrita inclusive pelos povos de origem hebraica, e ele conta a história de Noé. Essa história de Zilzudra é uma história mesopotâmica. Os hebreus viveram uma relação muito próxima com os egípcios e com os mesopotâmicos. Segundo a história religiosa do povo hebreu, Moisés teria tirado o seu povo da escravidão do Egito no século XIII, ou seja, os hebreus teriam sido escravizados pelos egípcios. E Moisés, um homem de origem hebraica que foi criado entre a família do faraó egípcio, teria sido responsável por resgatar o povo hebreu da escravidão. Essa fuga do povo hebreu do Egito é chamada de Êxodo. E tem a clássica história da abertura do Mar Vermelho, onde Moisés teria feito essa abertura do Mar Vermelho, para que o povo hebreu pudesse fugir da escravidão do Egito. Esse evento dá origem a um dos momentos mais sagrados e importantes da religião judaica e da religião cristã também, que é a Páscoa. Depois de sair do Egito, o povo hebreu viveu um período de relativa liberdade, mas foi novamente escravizado por Nabucodonosor II da Babilônia. Nabucodonosor invadiu a terra dos hebreus, destruiu o templo que tinha sido criado por Samuel, o templo de Jerusalém, que ficou conhecido como o templo de Salomão, o templo de Salomão. Eles destruíram e escravizaram os hebreus. Então, novamente, os hebreus seriam escravizados, primeiro pelos egípcios e depois pelos babilônicos. Aqui eu vou te dar algumas características da civilização hebraica. Como eu já até falei no início, é a base da religião judaica moderna. É a ponte entre a cultura do Oriente Próximo do Ocidente. Por quê? Porque você sabe que a cultura do Oriente e do Ocidente ela é muito diferente, tanto na religiosidade quanto nos costumes, até mesmo na alimentação. Mas os hebreus são um povo um povo oriental. E ele tem uma relação direta com a nossa cultura ocidental, porque a nossa principal religião, que é cristã, ela tem as suas raízes na civilização hebraica. Então, é uma ponte entre essas duas civilizações, entre esses dois aspectos do mundo, aí, Oriente e Ocidente. Já falei para vocês também que a fonte principal para o estudo da civilização hebraica são os livros da Bíblia, principalmente o Velho Testamento, e que os hebreus dão origem ao monoteísmo. E é o monoteísmo ético. O monoteísmo é a crença em um único Deus. O monoteísmo ético é de que esse Deus ele revela para a humanidade a maneira correta de se comportar. Ele não obriga, porque ele dá o livre-arbítrio, mas ele revela a maneira que ele gostaria que as pessoas se comportassem. E essa revelação se deu inicialmente através dos 10 mandamentos, que foi revelado inclusive a Moisés, que foi aquele responsável por guiar o povo hebreu para fora do Egito, fugindo assim da escravidão. O patriarca do povo hebreu, ou seja, aquele que teria dado origem a esse povo, seria Abraão. E a partir da análise da história de Abraão, os historiadores chegam à conclusão sobre alguns comportamentos da sociedade hebraica. Por exemplo, Abraão era casado com Sara, mas Sara não conseguia engravidar. Então Abraão tomou Agar, sua criada, como concubina. Com ela, Abraão teve um filho, Ismael.
Só que depois de um tempo, por intervenção divina, Sara conseguiu engravidar e deu à luz a Isaque. Abraão mandou Agar e Ismael embora, e Isaque se tornou seu herdeiro legítimo, dando origem aos hebreus. Ismael, que foi expulso, teria dado origem aos rivais dos hebreus, que eram os filisteus ou os árabes. A partir da análise desse episódio da história de Abraão, os historiadores concluem que, entre os hebreus, o homem poderia dispor de uma esposa e de concubinas. Lembra lá, ele era casado com Sara e tomou Agar como concubina. A primeira mulher tinha mais direitos do que a primeira. Tu observa que depois que Sara tem um filho, Agar é obrigada a ir embora. E a herança não era transmitida de forma igual entre os filhos da esposa principal das concubinas, tanto que Isaque foi o principal herdeiro de Abraão e Ismael foi embora, dando origem a um outro povo. Então, a partir dessa análise da história de Abraão, os historiadores chegam a essa conclusão. Tu lembra lá que eu falei da história de Zilzudra, que é muito semelhante à história de Noé e que por isso os historiadores entendem que os hebreus têm origem na Mesopotâmia? Pois é, essas características que eu falei agora de Abraão, né, que o homem poderia ter uma esposa e ter concubina, que a primeira esposa tinha mais direitos do que a concubina, e de que o filho com a esposa principal era o principal herdeiro, tudo isso estava presente no Código de Hammurabi. Então aí é mais um indício de que os hebreus têm a sua origem entre os povos da Mesopotâmia. Beleza? Na próxima aula nós vamos estudar sobre o início do povo hebreu propriamente dito. Essa aula de agora foi uma aula mais introdutória para nós termos aí um primeiro contato com esse estudo da civilização hebraica, tá bom? Abraço.